Vamos iniciar mais uma aula aqui, né? E na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre as funções de soma e subtração, tá? As funções básicas do nosso Excel. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, antes ainda das funções de soma e subtração, é o seguinte. Observem aqui que eu estou com a planilha exatamente onde eu parei na aula passada, tá? Que foi aquela nossa planilha de estoque. Eu consigo manter essa informação sem criar um novo arquivo de Excel. Eu posso simplesmente criar uma nova aba, tá? Então, observem que aqui eu tenho escrito planilha 1. Eu posso personalizar isso daqui e trocar para estoque, já que aqui está se referindo ao estoque. Então, eu vou trocar para estoque, tá? E agora eu quero criar uma nova aba nesse estoque, certo? Então, eu vou clicar aqui nesse mais. Quando eu clico aqui, ó, ele criou uma nova aba onde eu tenho a planilha 2, tá? Nessa planilha 2 eu vou escrever o que eu quiser aqui e aqui eu ainda mantenho o meu estoque. Lembrando que isso aqui está tudo no mesmo arquivo do Excel. É um único arquivo, não tenho dois arquivos. Caso eu quisesse mais um novo arquivo, eu poderia vir aqui em arquivo, né, na guia de arquivo e clicar aqui em pasta de trabalho em branco. Ao fazer isso, ele abre um novo arquivo para mim de Excel, tá? Então aqui eu tenho um arquivo, aqui eu tenho outro arquivo, beleza? A gente está aqui agora com a nossa planilha em branco, beleza? E aqui, nessa nova aba aqui em branco, nós vamos criar, né, algumas referências, conforme a gente já tinha aprendido na aula passada, para fazer a soma e a subtração. Vou explicar um pouco para vocês sobre como funciona a sintaxe, né, da soma e da subtração. Então imagina que a gente está indo fazer compras, tá? E aí eu tenho uma listinha de compras com alguns materiais e o preço que ficou cada material, beleza? Então eu vou criar aqui, né, a nossa listinha onde eu vou colocar aqui planilha de compras, tá? Aí eu vou ter os materiais e vou ter o preço total, que é o preço que ficou, né? Cada um desses materiais. Então, o primeiro material que a gente vai comprar, eu vou colocar aqui que seja vaso sanitário. Aí, no vaso sanitário, depois dele eu vou ter torneira. Vou ter também aqui engate flexível, fita veda-rosca. Tá? Vamos supor que foi o que a gente foi no material de construção e adquirir esses materiais, beleza? Mais uma vez eu vou clicar duas vezes aqui, ó, para vocês verem, né, como ele é uma coisa bem útil, né, para a gente conseguir ajustar o tamanho das nossas colunas conforme a nossa necessidade, tá? Vou mesclar essa célula aqui para deixar mais organizado e centralizar essas duas, beleza? Nos nossos materiais, eu vou ter o preço total deles. Então, imagina, esse vaso sanitário custou R$500, a torneira me custou R$200, o engate flexível R$10 e a fita veda-rosca R$2, tá? Todos esses preços aqui eu quero, né, que essa coluna inteira fique formatada como moeda. Então, eu vou clicar aqui no atalho de moeda, beleza? Já temos aqui os nossos valores monetários. Como vocês já aprenderam na aula passada, para que seja criada uma referência, basta que eu escreva o igual. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui na minha célula B12 e vou escrever aqui igual, certo? Quando eu escrevo aqui igual, eu posso simplesmente criar uma referência. E a primeira referência que eu quero criar, ela vai dizer respeito à célula B3, que é o preço do vaso sanitário. Então, eu vou clicar aqui no B3. Nessa célula está escrito igual B3, certo? E esse igual B3, eu quero que ela some com outra célula. Então, igual B3, eu vou escrever agora mais, né, B4. E B4 eu vou somar mais uma vez, mais B5. E por último, mais B6. Observem agora que eu tenho aqui 712. 712 é exatamente a soma, né? 500 mais 200, 700 mais 10, 710 mais 2, 712, tá? Exatamente a soma dessas células.
Qual é a vantagem de eu fazer isso daqui? A vantagem é que se eu alterar o preço do meu vaso sanitário para R$400, por exemplo, automaticamente ele é atualizado, porque foi criada uma referência. Essa célula daqui, ela referencia a todas essas, tá? E como funciona, então, a subtração, né? A subtração, ela funciona da mesma maneira. Imagina aqui agora que eu vou ter um item chamado desconto, tá? Desconto. E esse desconto, ele é de R$10. Eu tive um desconto de R$10, olha só, nessa compra minha. Como é que eu faço para colocar esse desconto aqui agora? Então, da mesma forma. Observa aqui na minha barra de fórmulas, eu tenho aqui B3 mais B4 mais B5 mais B6. Aí agora eu vou simplesmente escrever menos B10, que é esse valor aqui de R$10. Observa agora como ficou a minha soma, né? A minha operação. Ficou aqui 702, que é os mesmos 712 menos 10. O que mais, né, nós conseguimos fazer com isso daqui? Bem, vou ensinar para vocês um hackzinho do Excel, né? Uma coisa assim, o pulo do gato que você consegue ver aqui. Se você selecionar uma, duas ou mais células que contêm números, você consegue ver aqui embaixo no seu canto inferior direito alguns dados importantes, alguns dados interessantes, tá? Eu consigo observar que a média dos meus valores é 178. Eu consigo ver aqui também a contagem de valores. Olha só, eu tenho 4 células que contêm valores selecionados. Observe que por mais que eu selecionei 5 células, ele conta 4, porque uma delas é 0, não tem nada escrito. Então ele conta quantas células tem alguma coisa preenchida. E ele também soma para mim, olha só, soma das células selecionadas, 712. Então às vezes você está com uma planilha e você diz assim, eita, eu só quero somar esses dois valores aqui, ó. Aí você simplesmente seleciona os dois e olha aqui rapidinho a soma para você ver quanto foi aquele valor que você queria saber em específico naquele momento, tá? Voltando aqui para a nossa criação de referências e fórmulas, beleza? Essa é a fórmula mais simples que eu tenho para que você consiga somar e que você consiga diminuir. Mas nem sempre isso daí é a maneira mais eficaz, nem sempre é a maneira mais rápida também da gente fazer essa referência, certo? Qual é a maneira mais rápida então? Você pode me perguntar. Bem, a maneira mais rápida é que utilizar a função soma, tá? Como é que funciona a função soma? Da mesma forma, eu vou escrever igual e ao invés de clicar nas células e somar uma com a outra, eu vou escrever soma, certo? Observe que o Excel me dá uma sequência de opções de fórmulas, mas eu quero usar a fórmula soma, certo? Sempre depois de uma função, vocês precisam abrir o parênteses, tá? Então, sempre que eu escrever igual soma, eu vou ter que abrir parênteses. Independente da função que eu for utilizar, sempre depois de escrever o nome da função, eu preciso abrir o parênteses. Então, vou abrir o parênteses e vou escrever os números que eu quero somar. Aqui é onde entra agora a velocidade. Eu consigo simplesmente selecionar o intervalo que eu quero que seja somado. Então, eu quero que ele some esses valores daqui, certo? E aqui eu posso apertar Enter. Ao apertar Enter, observe aqui que ele já somou os mesmos 712 de maneira muito mais rápida do que eu sair clicando e colocando mais. Imagina só que a minha lista tivesse 1000 itens. Eu simplesmente ia conseguir apertar igual, soma e selecionar todos de uma vez. Ia ser muito mais rápido do que sair clicando célula por célula e somando de maneira praticamente manual, né? Vamos dizer assim. Da mesma forma que nós utilizamos lá, e colocando menos o desconto, eu também consigo fazer aqui com a fórmula soma. Então, depois do parênteses fechados aqui, ó, pode observar na nossa barra de fórmulas, eu tenho igual soma, o nosso período que está somando, e eu quero diminuir o desconto. Então, eu vou vir aqui, ó, menos a célula onde está escrito desconto, e vou dar um Enter. Observe aqui que eu fiquei com o mesmo 702, o resultado ele é igual, tá? Então, nós temos aqui uma maneira
de somar e subtrair de forma eficaz e rápida, beleza? Qual é a nossa próxima, situação que nós conseguimos fazer aqui, tá? Não necessariamente eu preciso referenciar todas as minhas células para fazer operações. Eu posso simplesmente, em uma dessas células, clicar aqui e ver o seguinte, olha só, o vaso sanitário ele é R$500, mas na verdade ele não é só R$500, porque eu preciso comprar também a tampa do vaso sanitário. Então, eu vou colocar aqui, olha só, igual 500, que é o valor do vaso sanitário, mais, tá? Vou escrever aqui mais R$50, que é o valor da tampa do vaso sanitário. E aí, 500 mais 50 vai ser quanto? 550, ou seja, eu também consigo efetuar minhas operações diretamente com números e não só através de referências, tá? Como a minha célula total aqui já era referenciada, ela automaticamente entendeu, tá? Que eu aumentei R$50 nesse valor e o meu valor total já foi atualizado de forma automática, sem que eu precise modificar isso daqui, tá? Lá na minha listinha de materiais eu posso trocar o nome vaso sanitário para vaso sanitário completo. Afinal, agora ele é com a tampa também, certo? Então, conforme a gente pôde aprender na aula de hoje, nós conseguimos otimizar o nosso tempo através de algumas fórmulas de soma, subtração, e também a partir da fórmula somar, tá? Onde nós conseguimos somar um intervalo grande de células, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando um comentário aí abaixo com a dúvida de vocês, que a equipe da gente vai estar sempre de prontidão para responder, beleza? Vejo vocês na próxima aula.